Isso. Bom, boa noite a todas as pessoas. Obrigada pela presença. Hoje nós vamos ter a palestra da professora Kátia Muricy, Caminhar entre Ruínas, o modelo estético-político em Walter Benjamin. Eu queria agradecer especialmente a professora Kátia Muricy, em nome de toda a comissão organizadora. A professora Kátia tem doutorado em filosofia pela UFRJ, fez pós-doutorado na Universidade de Paris 10, é professora aposentada do Departamento de Filosofia da PUC, onde lecionou por mais de 30 anos, publicou artigos sobre Foucault, Nietzsche, Benjamin, Baudelaire e Machado de Assis, autora, entre outros, dos livros Alegorias da Dialética e A Razão Cética. Eu peço a todos que fiquem com seus microfones desligados durante a palestra. Nós teremos perguntas no final. Quem quiser perguntar pode se inscrever pelo chat. E agora eu passo a palavra à professora Kátia Muricy. Bem, estar aqui, estar na SAF é fantástico, porque eu me lembro, por volta de 2000, 2001, quando houve a primeira SAF, e depois, nos anos subsequentes, eu sempre participei. Desde que eu me aposentei em 2013, eu não voltei. E agora, esse convite, eu achei ótimo, e fomos todos atropelados pela pandemia. O que era para ser presencial acabou sendo, nesse meio um tanto estranho, que eu estou usando pela primeira vez e que me causa uma certa estranheza, mas tem ao lado dessa estranheza o prazer de ver vocês e de participar de mais uma SAF na pandemia. É realmente extraordinário. E eu vou começar lendo uma parábola, que é uma parábola que muitos de vocês vão identificar. Eu leio, então, essa parábola. Quando o pai do meu pai tinha uma tarefa difícil, ele ia a um certo lugar da floresta, acendia uma fogueira e se concentrava em uma prece silenciosa. Assim, podia cumprir a sua tarefa. Mais tarde, quando o pai do meu pai tinha a mesma tarefa para cumprir, ele se dirigia ao mesmo lugar na floresta e dizia: já não sabemos mais acender a fogueira, mas ainda sabemos a prece. E então ele cumpria a tarefa. Mais tarde, quando meu pai tinha que cumprir a tarefa, ele se dirigia à floresta e dizia: não sabemos mais fazer o fogo, nem sabemos mais os mistérios da prece, mas ainda conhecemos o lugar na floresta. E isso era o suficiente. Quando eu tive que enfrentar a mesma tarefa, fiquei em casa e disse: não sabemos mais acender a fogueira, não sabemos mais a prece, nem tampouco o lugar na floresta, mas ainda sabemos contar a história. E isto é suficiente. Vocês devem ter, quem gosta de cinema, quem gosta de Jean-Luc Godard, deve ter reconhecido que é a parábola com a qual Godard inicia o Hélas pour moi, um filme de 1993. Bom, a minha admiração pela parábola e pelo cineasta, eu acho que ela é oportuna para nos pôr um pouco diante dessa questão do contar a história e da forma de contar a história. Esse texto que eu vou tratar e que vocês já viram nas palestras anteriores, sobre o conceito de história, é um texto clássico do Benjamin. É um texto que comporta muitas interpretações.
há uma série de interpretações, algumas mesmo divergentes entre si. Existe todo um aparato filológico para a leitura dessas teses, existe a contextualização histórica, né, do momento que Benjamin vivia quando ele escreveu isso, que seria, né, o último texto que ele escreve. Tem esse biográfico, tem o contexto histórico, tem as questões filológicas, mas eu gostaria de fazer uma outra abordagem. Essa outra abordagem, evidentemente, não é em detrimento da importância dessas que eu me referi, mas de garantir a estranheza do texto, de fazer uma pergunta que eu acho que é fundamental para o leitor das teses, que não são teses, sobre o conceito de história, que é por que o Benjamin escreveu desse jeito, dessa forma. Me parece que há uma necessidade intrínseca dessa forma, e essa forma só pode ser entendida na articulação do que seja um modelo estético, uma ousadia estética que está relacionada à articulação de uma ousadia política, da dimensão crítica mesmo das teses. Então, por esse modelo que eu chamo de estético político, e não sou eu a primeira a chamar, tem um leitor de Benjamin que eu gosto especialmente, que é o Daniel Ben-Said, que exatamente ele trabalha a força política do texto aliada à forma estética, o que há de radical na forma estética da escrita das teses. De uma maneira muito geral, o Benjamin se liberta, nesse tipo de escrita, das amarras teóricas da tradição da filosofia e, mais especificamente, da filosofia da história, do historicismo e também de um marxismo que eles chamam marxismo vulgar. O interessante é que toda essa dimensão crítica remete a uma crítica bem interessante e explicitamente política, que é a crítica à social-democracia. A crítica, então, o que ele julga ser a social-democracia alemã, o caminho para o fascismo. Então, eu vou ler, porque eu me sinto melhor lendo, o que seria esse modelo estético político. A gente sabe, só me reportando um pouco ao que eu disse que não ia fazer, que é o contexto histórico, mas em que medida, né, sobre o conceito de história, escrito em 40, é um testamento de Benjamin. Ele é escrito no desespero de um pessimismo que era, contudo, ativo e intensamente voltado para as questões políticas do seu trágico presente. O Ben-Said diz que no momento que Benjamin escreve as teses, ele já tinha nas veias a dose de morfina de que alguns meses depois ele morrerá no seu suicídio na fronteira com a Espanha. Então, o que a gente vê realmente é um horizonte catastrófico que se descortina. Vejam que na sequência cronológica a gente já se dá conta do que há de terrível nesses anos. Primeiro, em abril de 39, a derrota dos republicanos no fim da Guerra Civil Espanhola. Abril de 39. Agosto de 39, o Pacto Germano-Soviético, que é assim arrasador para a esquerda consciente do que representava isso, e o que representava se segue em setembro do mesmo ano, com a guerra na Polônia, a invasão da Polônia pelos alemães e a guerra dos poloneses contra os nazistas. Um ano depois, junho de 40, é a derrota e a ocupação da França. E paira ainda a memória relativamente recente, de 19, do final da Primeira Guerra, do assassinato de Rosa Luxemburgo, de
Liebknecht e do Wilhelm Pieck, que eram os líderes do Partido Comunista da Alemanha. Então, realmente um texto escrito nas ruínas. Por mais terrível que a gente esteja vivendo, eu acho que esse momento do Benjamin, sem querer fazer concurso aí do que é mais catastrófico, mas é uma catástrofe inegável. O texto, então, sobre o conceito de história, que é chamado com algum equívoco, que a gente já vai ver qual é mais tarde, ele é chamado com algum equívoco de teses, ele quer justamente abrir um caminho de resistência em meio às ruínas que soterram a Europa iluminista. E o que é a Europa iluminista? É a Europa convicta do caráter emancipatório da ciência, convicta da presença de um progresso na história, que remonta ao nosso Kant, com a história universal de um ponto de vista cosmopolita, né, que traz essa dimensão da filosofia da história e que é retomada em várias perspectivas historiográficas do progresso na história e do caráter emancipatório da ciência. Para o Benjamin, é isso que alimenta o ideário social-democrata. E isso se revela para ele como uma mistificação a ser denunciada e responsabilizada pelo aniquilamento da esquerda. Mais do que isso, pela ascensão do fascismo. Então, ele chama para esse texto filosófico uma dimensão de uma contundência muito forte. E ele acrescenta, não menos responsável é a leitura marxista, que crê serem as forças produtivas por si só liberadoras e capazes de derrotar o crescente fascismo. Portanto, nas teses, há uma urgência de construir um conceito de história que se ajuste à constatação de que, na tradição dos oprimidos, o estado de exceção é regra geral. Há também um inimigo explícito, o conformismo da social-democracia, contrapartida do fascismo ascendente. Há também uma crítica à tradição da filosofia da história e, mais amplamente, há uma crítica ao historicismo na proposta de um método historiográfico novo. O que eu acredito é que esse novo conceito de historiografia está em consonância com a sua teoria do conhecimento, como exposta no prefácio do livro sobre o Barroco, ou seja, em consonância com um modelo que se poderia chamar de estético, oriundo da compreensão de uma temporalidade específica das obras de arte, em especial das questões suscitadas pelas obras de arte das vanguardas das primeiras décadas do século XX. Na conclamação à resistência pela memória e ação revolucionárias, as teses são escritas em uma forma igualmente radical. Articulam a novidade do conteúdo político e a novidade da forma estética, fiel nesse procedimento à estrutura mais íntima do pensamento de Benjamin. Menos que teses, no sentido habitual da escrita política, elas são construções alegóricas, imagens dialéticas, obtidas pela combinação de elementos diversos, deslocados de suas primitivas inscrições literárias, artísticas e filosóficas. Na forma de exposição, aparece a exigência do pensamento de Benjamin, que recorre à arte, à literatura, em busca de uma liberação das amarras teóricas da tradição filosófica. Mais do que um pensamento sobre a arte, posição que a excluiria do âmbito da reflexão, a arte é a condição de possibilidade da filosofia de Benjamin. É nessa relação visceral com a arte que se pode aprender a densidade do seu conceito de história, derivado de uma compreensão do tempo, cujo modelo ele encontra na historicidade da obra de arte. Não se pode perder essa dimensão epistemológica das teses.
Essa dimensão provém de uma teoria crítica do conhecimento que privilegia o singular, o pequeno elemento, com que irá compor o mosaico onde se figura a verdade desse presente precário que é o presente de Benjamin. O princípio formal de apresentação das teses é também o seu princípio epistemológico, mas ainda amarrada a ele está a força política de suas posições. Recuo, então, para que a gente articule a relação de ideias com arte, obras de arte e também, um pouco mais adiante, com o conceito de história. Na sua singular leitura da Doutrina das Ideias de Platão, exposta no prefácio do livro sobre o Barroco, Walter Benjamin ressaltara a convicção de que ideias são formas, entendidas como o lado sensível da verdade, que não se esconde em uma recôndita essência a ser desvelada pelo trabalho de abstração do conhecimento. Ao contrário, o mistério está na superfície inocente do seu aparecer imediato. A verdade filosófica, ela não resulta de um processo de abstração a partir da concretude dos objetos particulares, nem tampouco é fruto das representações mentais do sujeito. Este é o segredo, que a verdade se revele no sensível cambiante, celebrando a união indissolúvel entre forma e conteúdo. É nesse horizonte de compreensão da mútua determinação de forma e conteúdo, a verdade entendida como expressão dessa unidade, que se pode alcançar a extensão do elo entre ideias filosóficas e obras de arte. Presenças sensíveis, as obras de arte, em sua materialidade, permitem uma revelação da dimensão corpórea da verdade. É nessa relação que os fenômenos artísticos constituem o solo do qual emergem as noções que estruturam o pensamento de Benjamin, tais como as ideias de alegoria, do sem-expressão, de aura, de inconsciente óptico e tantas outras. A partir do elemento da arte, literatura, fotografia, cinema, constitui-se a sua obra filosófica. Na originalidade dessa articulação, modifica-se profundamente a concepção de historiografia, também de crítica literária e, em especial, pela originalidade de sua concepção de linguagem e de tempo, modifica-se o horizonte da filosofia contemporânea. A forma das teses está, pois, intrinsecamente relacionada, em sua novidade, tanto ao conceito de história que expõe, quanto à sua radical dimensão estética e política. Em seu trabalho sobre as passagens parisienses, que pretendia fornecer uma visibilidade do século XIX, Benjamin formula essa exigência da seguinte maneira, eu cito: nos domínios que tratamos aqui, o conhecimento existe apenas em lampejos. O texto é o trovão que segue ressoando por muito tempo. O pensamento por imagens atende a essas exigências do imediato. Uma nova forma de conceber o tempo e a história só é alcançável pelo abandono da maneira habitual de pensar por conceitos, na forma lapidar de Rodolfo Bouchard, adotada por Benjamin. Eu citando Bouchard por intermédio do Benjamin: educar em nós o médium criador de imagens para um olhar estereoscópico e dimensional que permita entrar na profundidade das sombras históricas. Este é o imperativo epistemológico que responde à necessidade de se construir um estado de exceção como verdade da história na perspectiva dos oprimidos. Eu estou querendo mostrar como há um projeto estético, como esse projeto estético ele determina, constitui o pensamento do Benjamin, e como ele não poderia escrever as teses de uma outra maneira. Ele poderia simplesmente criticar de uma forma argumentativa o historicismo, ele poderia criticar a filosofia da história discursivamente, mas não.
ele constrói essas imagens, né, que o leitor estranha, que o leitor se sente mal, porque é difícil, cabe muitas interpretações. E o que eu estou querendo mostrar é como essa dimensão que se nutre nas experiências das vanguardas do início do século XX, e também da literatura, e também da poesia de Baudelaire, principalmente, como isso é uma espécie de imperativo para a redação do pensamento do Benjamin, para a sua escrita e também para as teses. Então, vamos ver o que seria a historicidade específica das obras de arte, que vai servir de modelo, que é modelar para o pensamento do Benjamin e para a apresentação do seu conceito de história. São as obras de arte que abrem uma nova compreensão do tempo, que desde cedo, mesmo antes dos seus ensaios sobre Proust, fornece a Benjamin a base para uma compreensão crítica da historiografia. Assim, já num ensaio de 1915, que se chama A Vida dos Estudantes, há uma rejeição à noção de progresso e também a correlata crença na natureza infinita e linear do tempo, que é a concepção da tradição da filosofia da história. A essas concepções, Benjamin opõe no ensaio uma história focal, construída por imagens dos pensadores, imagens arrancadas de um tempo infinito em função de uma articulação filosófica. O importante aí é isso, uma articulação filosófica. Posteriormente, ele dirá uma construção filosófica. A imagem utópica, que ele chama aqui no texto de 15 de imagem utópica, é que, como será posteriormente a noção de imagem dialética dos últimos ensaios, é uma ideia. São ideias-imagens que podem convocar os fatos para uma construção liberadora da história. Então vejam que a história não é a narrativa dos fatos. A história é uma construção a partir dos fatos. É diferente. Então, se há uma historicidade própria das obras de arte, que é diversa da convencional, ela põe em xeque aquilo que se chama história da arte. Para o Benjamin, a história da arte não diz nada sobre as obras de arte. Não há conexões não há conexões temporais causais entre as obras de arte, mas o que Benjamin chama de relações essencialmente intensivas, não extensivas, mas intensivas. A história da arte tradicional, que insere uma determinada obra em um momento do desenrolar cronológico, diz muito pouco para a compreensão da obra de arte. Se não existe uma relação extensiva entre obras de arte que estabeleça alguma causalidade linear entre elas, há, no entanto, uma relação intensiva, uma outra temporalidade. É esse caráter temporal específico das obras de arte, e o Benjamin também o encontra nas ideias da filosofia, que o conduz a pensar uma outra historicidade construída na interpretação. Obras de arte e construções filosóficas são análogas. Ambas perdem contato com seu contexto histórico original e propõem-se a interpretação intensiva. Benjamin escreve, numa carta de 1923, a historicidade específica das obras de arte é também desse tipo, que não se descobre em uma história da arte, mas somente em uma interpretação. A convicção de que uma temporalidade intensiva determina a relação das obras de arte entre si está na base de sua posterior formulação do conceito de história, na qual a interpretação ganha um sentido diverso, ou seja, aquele de construção do objeto da história. Construção materialista, segundo os termos do Benjamin, do objeto da história. Entender essa dimensão construtivista, estruturante do pensamento de Benjamin, é fundamental para a compreensão
da radicalidade desse projeto e também de como daí deriva a contundência estético-política. A presença de imagens retiradas da literatura, da pintura, o conto de Poe, o quadro de Klee, mas também as imagens criadas por Benjamin, imagens dialéticas, constroem a novidade de sua concepção da história. Elas compõem o mosaico construído pelo historiador materialista na urgência de um presente ameaçado, rompendo na sua escrita da história com a linearidade causal e com os movimentos empáticos do historicista. O novo conceito de história enfatiza os procedimentos descontínuos que a arte ensinara a Benjamin. Uma história materialista é a construção de uma nova relação com o passado pela montagem de imagens cuja dialética conduz ao estado de prontidão política que o presente exige do historiador. As duas imagens mais produtivas das teses são, entre tantas, a do autômato e o anão e a do Ângelos Novos. O conto de Edgar Allan Poe, o jogador de xadrez de Meltzel, é a matéria para a construção da imagem que introduz as teses. Cuidadosamente construída em uma descrição cuja atenção aos detalhes e a composição visual ultrapassa uma função ilustrativa para ganhar o caráter alegórico de uma escrita. A imagem quer falar de uma outra coisa, do que Benjamin chama de uma contrapartida filosófica. Eu vou ler a tese primeira, que eu acho melhor do que qualquer coisa, a dimensão de estranheza e de construção. Eu não sei, Renata, se pode projetar a figurinha do jogador de xadrez, do autômato, se isso é possível. Isso não tem importância. Pode, Marcelo, eu botei no chat já. Se você tiver a imagem no seu computador aí pronta, você pode compartilhar a tela, mas a Renata também já colocou aqui no chat, para o pessoal quiser ver cada um. Acho que é melhor para a gente não mudar a tela. Eu também acho. É melhor. Então, pessoal, quem quiser a imagem do autômato, tá? A Renata já botou no chat a... É impressionante, ela é incrível. Eu vou ler, então, a primeira tese. É conhecido que deve ter havido um autômato construído de tal modo que podia responder a cada lance de um jogador de xadrez com um contralance que lhe assegurasse a vitória na partida. Um fantoche vestido à turca, com um narguilé na boca, sentava-se diante do tabuleiro, colocado sobre uma grande mesa. Um sistema de espelhos criava a ilusão de que a mesa era totalmente transparente. Na verdade, um anão corcunda se escondia nela, um mestre no xadrez que dirigia com cordões a mão do fantoche. Podemos imaginar uma contrapartida filosófica desse mecanismo. O fantoche, que chamamos materialismo histórico, deve ganhar sempre. E pode enfrentar qualquer desafio, desde que tome a seu serviço a teologia, a qual é hoje reconhecidamente pequena e feia, e não ousa mostrar-se diretamente. A gente pode fazer um curso de um semestre para interpretar o que exatamente se passa aí na primeira tese. Há uma discussão imensa sobre o que o anão representa, o que a teologia, como é que a teologia comparece aí. Há uma ironia, há uma crítica, porque, evidentemente, o Benjamin não acha que o materialismo o marxismo, o materialismo, que vai ganhar sempre. Ao contrário, né? Exatamente contra isso que ele escreve as teses. Não há certeza de nada. Não tem método que perpetue, digamos assim, essa tradição do iluminismo, do progresso, etc.
há uma gama de interpretações, mas o que eu queria, principalmente, eu não vou entrar nisso, mas é mostrar como é assim que as teses começam. Quer dizer, as teses começam, ele não está argumentando, ele não está trazendo nenhuma exposição discursiva das suas ideias, mas ele está mostrando uma imagem, ele constrói uma imagem, ele constrói uma alegoria. Ele usa nessa construção o conto do Poe, né, do jogador de xadrez. E ele tinha, o Baudelaire tinha traduzido o conto do Poe e o acesso a Poe é feito através do Baudelaire. Uma outra tese é a tese 9. Eu estou pegando as duas grandes, né, imagens, a tese que resume a visão de história do Benjamin, que é a que lhe inspira esse pequeno quadro do qual ele era proprietário, que é o Ângelos Novos, um quadro do Klee. Então, eu leio, ela é bastante citada, muito conhecida, mas eu vou ler dentro daquela perspectiva que eu comecei falando, de que a estranheza de tudo isso seja enfatizada. Por que escrever assim? Por que ele não escreveu de outro jeito? Há um quadro de Klee que se chama Ângelos Novos. Nele está desenhado um anjo que parece estar na iminência de se afastar de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, seu queixo caído e suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu semblante está voltado para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe cansarão ruína sobre ruína e as arremassa a seus pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que o anjo não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele volta as costas, enquanto o amontoado de ruínas diante dele cresce até o céu. É a essa tempestade que chamamos progresso. O interessante, né, é que alguma coisa que nós vemos, o desenrolar dos fatos, e aquilo que o anjo vê ruínas, e ele vê catástrofe. E ele é impelido por uma concepção exatamente que acredita no progresso. Então, o estratagema, digamos assim, filosófico, é fazer parar. Né? Eu acho muito interessante essa concepção que o Benjamin tem do pensamento, da escrita filosófica. É a que nos obriga a parar, é a que nos obriga a sair dos lugares comuns, mesmo que sejam os lugares comuns da filosofia, no caso da filosofia da história. Então, essa questão do anjo que é compelido, né, pelo vento da história, e que a história, na perspectiva do progresso, ela conduz à catástrofe. É preciso interromper. O Benjamin vê exatamente a contrapartida filosófica como um conceito que permita pensar. E pensar significa para ele interromper o curso das nossas convicções tributadas à tradição da filosofia da história. Outras imagens também se apresentam aí na tese. A imagem da felicidade, a atmosfera amorosa que ele cria na segunda tese das mulheres, né, que poderíamos ter possuído, o heliotropismo das flores, o cortejo dos vencedores, né, os tiros contra os relógios que os revolucionários de 1830 em Paris fizeram. Né? É fantástico porque, sem combinar, todos eles, na insurreição, atiraram contra os relógios. Vamos parar o tempo, vamos mudar o tempo.
na sua disposição, então, descontínua, no uso filosoficamente significativo da citação, que é também tematizada como procedimento revolucionário em relação ao passado, evidencia-se a novidade epistemológica que eu estou querendo trazer aqui na leitura das teses. O problema que subjaz a essas delimitações teóricas, Benjamin o formula explicitamente. É o de como associar tais preceitos epistemológicos, ou mais amplamente a sua concepção de história, ao método marxista. Em outros termos, o problema seria o de superar tanto o historicismo quanto o naturalismo vulgar do conceito de história do marxismo. Rompendo com a fidelidade aos fatos da historiografia tradicional, o novo conceito de história rompe também com a pretensão à objetividade isenta na ambição de reconstituir o passado como ele de fato foi. Esta é a perspectiva historicista que neutraliza, para Benjamin, no que ele chama, trazendo de volta um termo medieval, a assédia, que ele diz a inércia do coração, o conformismo das concepções continuistas que veem um progresso na história, que os fatos, então, nos conduziriam triunfalmente para uma solução dos problemas. Ele se opõe a isso, e acha que as forças revolucionárias do presente são esgotadas, são debilitadas nessa perspectiva. Ele escreve: a historiografia que mostrou como as coisas efetivamente aconteceram foi o narcótico mais poderoso do século. A história, então, esse é um ponto fundamental. Essa forma de exposição quer trazer uma dimensão da história fundamental para o conceito de historiografia do Benjamin, é que a história não está acabada. O passado não está encerrado em um definitivo e irrecuperável era uma vez. Ambos são uma construção contínua, e este inacabamento abriga a possibilidade política de uma interrupção da marcha desenfreada da história rumo à catástrofe. Fruto da construção do historiador, envolto em uma temporalidade semelhante à das obras de arte e das ideias, o objeto histórico torna possível o encontro do passado com um presente ameaçado. Não se trata, nesse encontro, de uma atualização do passado, e tampouco de encontrar um passado não contaminado pelo presente, como na ilusão historicista. Ao contrário, o tempo da história para o historiador alegorista é o tempo agora, arrancado da linearidade vazia, do amontoado de ruínas da história continuista. Uma outra relação entre o passado e o presente destrói as conexões continuistas do tempo, a repetição infernal da catástrofe. O presente não resulta do processo inexorável que inscreve o passado no jaído, no irrecuperável. Presente e passado modificam-se no encontro promovido pela história materialista, proporcionando o salto do tigre dialético da revolução de que trata a tese 14. Vejam bem, um tigre dialético que pula para o passado. É uma imagem muito forte e ele poderia ter dito de uma forma discursiva, mas se ele dissesse, não diria. Quer dizer, não diria isso que ele está querendo dizer, que é a possibilidade sempre de retomar o passado, de construir uma temporalidade que une o presente e o passado e que, portanto, salva os dois, salva presente e passado na articulação. A ideia, então, de revolução. Embora aí Benjamin queira compartilhar com Marx essa ideia de revolução, ela, no entanto, lhe é oposta. A revolução não é a locomotiva da história, a expressão do Marx. Não é a locomotiva da história, mas é um freio para parar o trem descarrilhado que ruma à catástrofe. Ela é uma parada,
uma interrupção do movimento da história e corresponde aos gestos que Benjamin descreve na advertência no Rua de Mão Única, que se intitula Alarme de Incêndio. Eu cito: antes que a centelha chegue à dinamite, é preciso que o pavio que queima seja cortado. Nas teses, a imagem dos revolucionários de 1830 disparando tiros contra os relógios em vários bairros de Paris nos dá uma ideia disso, de parar a história. Parar a história que ruma de uma maneira desenfreada para a catástrofe. Quando no trabalho das passagens Benjamin usa os termos outrora e agora, ele quer justamente diluir a compreensão temporal fixada nos termos passado e presente. Quer estabelecer entre estes uma relação. Quando ele faz isso, essa dialética não é de natureza temporal no sentido cronológico. Ela é uma dialética figurativa, imobilizada. Essa dialética é onde o outrora e o agora se encontram, e ele escreve como num relâmpago. Porque essa é a imagem do relâmpago. O domínio onde tal encontro se dá é o domínio da linguagem, da grafia, da história, historiografia, da história construída através dessas palavras que geram imagens dialéticas. A fugacidade desse encontro, expressa na reiterada imagem do relâmpago, e o perigo que o apelo do passado ao presente não seja por esse entendido, são indicados nas teses por diferentes formulações. Todas elas apontam para a natureza fugaz do objeto histórico ou da imagem dialética. Ele escreve na quarta tese: assim como as flores dirigem a sua corola para o sol, o passado, graças a um misterioso heliotropismo, tenta dirigir-se para o sol que se levanta no céu da história. Ele chama esse movimento do mais imperceptível de todos. Na quinta tese, ele escreve: a verdadeira imagem do passado perpassa veloz. O passado só se deixa fixar como imagem que relampeja irreversivelmente no momento em que é reconhecido. Esse momento só pode ser, nas teses, e isso não é nem interpretação, está dito muito explicitamente, é um momento de perigo, é a ameaça. O fascismo é uma ameaça que faz com que seja preciso construir novamente um objeto histórico e uma relação com o passado. A compreensão da natureza fugaz da imagem do passado, que exige essa concepção de dialética parada, dialética paralisada, que é a característica do pensamento do Benjamin e que se opõe a toda uma tradição dialética, dialética parada, dialética paralisada, que é a Lektik em Stillstand, quer dizer, contraria toda a compreensão de dialética. Essa dialética, então, ela pode ser entendida numa alusão com um ensaio de 33 que se chama A Doutrina das Semelhanças. Como é que o presente se encontra com o passado? Como é que ele vê no momento de perigo, ele reconhece esse momento e se ele não reconhece, ele perde. Quer dizer, se a gente deixa passar o momento certo de constituição do objeto histórico, ele nos escapa. Então, esse ensaio de 33 sobre a faculdade mimética fala do enfraquecimento dessa capacidade na modernidade. No ensaio, Benjamin observa, quase nos mesmos termos da quinta tese, como é veloz a percepção das semelhanças. É impressionante como o Benjamin, a escrita filosófica dele, muitas vezes ele pega um mesmo trecho e reproduz num outro contexto, uma espécie de citação dele próprio, sem aspas. No ensaio, Benjamin observa, quase nos mesmos termos da quinta tese, como é veloz a percepção de semelhanças. Apenas um instante, um relampejar. Como a imagem do passado, as semelhanças perpassam velozes. Eu leio
para a gente ver o horizonte também que ele desloca a questão da filosofia. A percepção das semelhanças parece estar vinculada a um momento temporal. A conjunção de dois astros, que só pode ser vista num momento específico, é observada por um terceiro protagonista, o astrólogo. Apesar de toda a precisão dos seus instrumentos de observação, o astrônomo não consegue igual resultado. Inclusão aí de uma dimensão mágica, né, e contrapondo a ciência, é bem interessante isso, né, e é exatamente a grande questão do Benjamin, como tratar o mito, como tratar o irracional, que aflora na história. Se há um progresso crescente, como queria o Kant, da razão, o irracional seria alguma coisa que não se repetiria. Né? Mas vejam, o fascismo, né, é irracional. O momento que nós estamos vivendo no Brasil é profundamente irracional. Então, o que aparece aí com a introdução dessa dimensão mágica é que ela, mais do que a ciência, ela permite o jogo da interpretação. Ela não está amarrada, digamos assim, ao que seria o conceitual, onde o sentido se esgota e não se multiplica. E o Benjamin está pensando exatamente nessa dimensão em que ele, no trabalho das passagens, esse grande projeto inacabado do Benjamin, ali ele se propõe a ler o real como um texto. A percepção das semelhanças vai ser uma pedra de toque aí para ler o real como um texto. O que torna possível a leitura de uma realidade histórica através de imagens criadas pelo historiador alegorista é a visibilidade desse texto alcançada em uma época determinada, no momento crítico, na hora perigosa de um presente que está sob ameaça. As teses indicam a necessidade de um estado ativo de alerta permanente. A verdade histórica não resulta de um processo, mas dessa prontidão, dessa dialética paralisada. A leitura desse real, ela requer um tal estado. Ele escreve passagens, a imagem lida, quer dizer, a imagem no agora da cognoscibilidade, carrega no mais alto grau a marca do momento crítico, perigoso, subjacente a toda leitura. Assim, um texto como a Doutrina das Semelhanças, que não trata explicitamente da questão da história, fornece um modelo porque trata da leitura no sentido habitual, ler um texto, mas ela faz uma analogia com a visibilidade de um texto como este, construído pelas imagens do passado, que permite ler nas sombras da história. A leitura normal, para atingir a inteligibilidade do texto, ela se submete a um tempo necessário, um momento crítico que o leitor, por nenhum preço, pode esquecer se ele não quiser sair de mãos vazias. Quer dizer, você ler um texto exige uma dimensão temporal de leitura e eu diria de uma questão que você leva do texto, e se você negligencia esse aspecto, você sai da leitura de mãos vazias. Na história, esse momento em que você pode, então, ler o passado, construir o objeto histórico, sem o qual você apenas repetiria a perspectiva linear e continuista, é o momento que o presente precisa atar as pontas com o passado, articular o passado, articular-se com o passado. O outro elemento que está na construção desse aparato estético do conceito de história é a valorização do onírico, tal como Benjamin encontra nos surrealistas.
combinado e corrigido com outro tema literário, o tema do despertar, enfatizado na leitura que faz da experiência do narrador em Proust. Uma imagem dialética é capturada em uma época determinada, quando a história revela as suas fantasmagorias, o seu irracional. É nesse instante que o historiador assume a tarefa de interpretação dos sonhos. Isso me lembra as gravuras do Goya, Os Pesadelos da Razão. Quer dizer, é essa dimensão que o Benjamin pretende mergulhar para ler o real como um texto, nas sombras da história, no irracional da história. Ali onde talvez o astrólogo tenha mais a nos dizer que o astrônomo, isso é, a leitura interpretativa, a leitura dos mitos, não? E a importância, então, disso que ele chama de interpretação dos sonhos pelo historiador. A importância do despertar e da tarefa de interpretação dos sonhos, os sonhos coletivos, as imagens de desejo de uma época, é decisiva para a compreensão da dialética figurativa de Benjamin. A utilização dos elementos do sonho ao despertar é o paradigma da dialética. Tal utilização é exemplar para o pensador, ele escreve, e obrigatória para o historiador. No despertar, interrompe-se a continuidade do sono sem se estar ainda na continuidade da consciência. Neste momento, os olhos são novos, aptos a ver configurações insuspeitáveis. É então que o historiador constrói seu objeto, a imagem dialética, onde outrora e agora se encontram no rompimento da continuidade histórica. Para que um fragmento do passado seja tocado pela atualidade de Benjamin, não pode haver entre eles. A premissa epistemológica aqui é de que, se a verdade não é intemporal, tampouco é, como o marxismo defende, tampouco é uma função temporal do conhecer, subordinada à marcha da história. Não há verdade do passado ou do presente, mas a verdade daquela dialética imobilizada, descontínua, construída na linguagem e cuja forma de apresentação, também essencialmente descontínua, é aqui a montagem. A atualidade, o presente, é o instante onde a verdade é capturada e onde se mostra o fato histórico como um campo de forças polarizadas pelo exercício dialético que desdobrará novas intersecções. É nesse instante que se inaugura um outro tempo, ou mais precisamente, determina-se uma origem como meta, em relação ao qual o que vem antes se diz pré-história e o que vem depois pós-história. O fato histórico, escreve Benjamin, se polariza em sua história anterior e posterior, sempre de novo e nunca da mesma maneira. Então, a cada presente é possível inaugurar uma nova articulação com o passado e interseccionar essas diversas, essas multifacetas em que o fato histórico ele nunca se esgota, ele sempre alimenta o presente, se alimenta do presente no momento em que se dá, né, esse encontro de uma frágil força messiânica das gerações com as gerações que já morreram, que passaram. Então, a história, como construção, como atualização, é sempre inacabada, descontínua, sujeita a essas novas origens, né, que eu intercalo e inauguro, isso aqui é pré-história, agora é pós-história, mas desse momento seccionado da continuidade linear. Os revolucionários da Revolução Francesa citam Roma, fazem um novo calendário em que aludem a esse calendário anterior. Essa desconstrução permanente e construção permanente também é que seria
né, essas novas origens que longe de serem uma origem como identidade primeira, são origens construídas. Por isso, a história nunca é repetição, mas movimento sincrônico à avaliação que o presente faz dela. Essa característica da história decorre de uma estrutura monadológica do objeto histórico que tem no seu interior sua própria história anterior e posterior. O exemplo que o Benjamin dá é de objeto histórico, é uma mônada literária, ele diz, é Baudelaire. Mais uma vez aqui a literatura, que, imobilizando os acontecimentos cronológicos, ele, né, o historiador Walter Benjamin, ele tem acesso, através dessa mônada literária, ao século XIX. O processo de construção do historiador materialista é apresentado aqui como um procedimento tributado a esse novo conceito de história. Eu vou citar, porque é bem elucidativo, como é que seria essa metodologia. Está lá numa das últimas teses sobre o conceito de história. Ele está falando do historiador. Ele aproveita essa oportunidade para explodir uma época determinada para fora do curso homogêneo da história. Do mesmo modo, ele arranca à época uma vida determinada e da obra composta durante essa vida uma obra determinada. O resultado desse procedimento é que assim se preserva e transcende na obra o conjunto da obra, no conjunto da obra a época, e na época a totalidade do processo histórico. Baudelaire, a obra As Flores do Mal, a elucidação do século XIX e, compreendendo isso, a elucidação de uma totalidade monadológica da história que permite compreender o século XX, o século de Benjamin, prescrutando aí nas sombras da história do século XIX. Para que tal estrutura se torne visível ao historiador, é necessário um procedimento violento em relação à linearidade contínua da história. O objeto histórico é arrancado daí por uma explosão, são os termos que o Benjamin usa. Estabelecer um novo conceito de tempo, um novo conceito de história, instaurar uma origem e uma nova configuração da inteligibilidade dos acontecimentos é, para o Benjamin, um movimento revolucionário. Violência que se dá na linguagem, violência que pretende exatamente se opor à violência da catástrofe permanente. Parar, né, e pensar. Então, essa violência, essa interrupção, é aí que e o Benjamin joga constantemente com esses termos do perigo, por exemplo, quando ele se refere ao Baudelaire, que luta, né? Ele se refere ao texto que Baudelaire escreve sobre Constantin Guise, o pintor, e ele descreve assim: esgrimindo com seu lápis, com sua pena, seu pincel, perseguindo o trabalho rápido e impetuoso, como se temesse que as imagens lhe fugissem. É Baudelaire descrevendo Constantin Guise, mas é Benjamin descrevendo a sua própria preocupação. Né? É o lápis, é a pena, é o pincel, esgrimindo como se fosse uma espada, luta esse trabalho rápido e impetuoso. Por quê? Porque ele tem medo que as imagens lhe escapem. Assim como o historiador tem medo que o momento propício para se pensar, para se instaurar uma ação liberadora, revolucionária com o passado, passe e que não seja percebido. Benjamin multiplica a escrita como lugar de luta, como superfície agônica. Ele diz: o crítico é o estrategista na batalha da literatura. A verdade só é capturada pela escrita bruscamente como um golpe, ou na fórmula em que esclarece o uso que faz das citações. Citações em meu trabalho são como salteadores no caminho que rompem armados e roubam ao passante a convicção. O historiador materialista, ao invés de ficar na simples constatação dos fatos da historiografia científica,
quer modificar a história, transformar o inacabado, a felicidade, em algo acabado. E o acabado, o sofrimento, em algo inacabado. É pela rememoração que isso se torna possível quando o historiador, na construção do objeto histórico, salva o passado do caráter irrevogável que lhe dá a historiografia tradicional. Salvação que é também a de seu presente e de um projeto para o futuro. Cada época, cada presente recebe esse apelo. Cada geração tem um encontro marcado com as gerações passadas. A imagem do passado, retomada pela história, estabelece uma relação radical e original com o tempo. Cada época constrói simultaneamente passado e futuro. Cada época é origem, na perspectiva do historiador materialista. Daí a explicação da epígrafe de Karl Kraus, da 14ª tese, a origem é o alvo. O passado não é irrecuperável. Nada do que aconteceu pode ser considerado perdido para a história. O futuro deixa de ser uma projeção finalista para, no presente, se articular com o passado. Esta é a tarefa exigida da frágil força messiânica do presente. Ora, esse messianismo ele não tem a compreensão banalizada de uma espera do futuro, mas a compreensão mais estrita da mística judaica de uma valoração do presente, em que, pela rememoração do passado, se desencantava o futuro. Com essa transposição de uma noção teológica para o domínio profano da história, Benjamin quer afastar a compreensão do futuro como um tempo homogêneo e vazio. Pela rememoração, passado e futuro se articulam no presente. Então, conceber dialeticamente a história é estabelecer uma origem, isto é, compreender que cada época se propõe como inteiramente nova e que cada época cria uma relação com o passado nova. Cada época, cada novo objeto histórico passa por uma telescopagem através do presente e constitui-se como origem em uma síntese que Benjamin chama uma síntese autêntica. Acho que ele está pensando no Hegel. Nessa síntese, o que se imobiliza e se mantém assim diferenciado são os contrários, as tensões. Ele escreve: construo meus cálculos sobre os diferenciais do tempo, que para os outros perturbam as grandes linhas da pesquisa. E é a arte, mais uma vez, o modelo dos diferenciais do tempo nos cálculos do historiador materialista. Eu cito um trecho de passagens que eu especialmente gosto muito, para finalizar. Em toda obra de arte autêntica, existe um lugar onde aquele que a penetra sente uma aragem como a brisa fresca de um amanhecer. Daí resulta que a arte, muitas vezes considerada refratária a qualquer relação com o progresso, pode servir à sua verdadeira definição. O progresso não se situa na continuidade do curso do tempo, e sim em suas interferências, onde algo verdadeiramente novo se faz sentir pela primeira vez, como a sobriedade do amanhecer. Professora Kátia, muito obrigada pela sua palestra. Queria dizer que é uma grande honra, um grande presente te ouvir falar. Você que esteve presente no pensamento de tantos benjaminianos, né? E para a gente é uma grande alegria. Vou agora começar a chamar as pessoas que pediram para fazer pergunta aqui no chat e reiterar que quem ainda quiser fazer uma pergunta é só se inscrever aqui, deixar seu nome que eu vou organizar tudo direitinho aqui. E queria então chamar o Kevin para ligar o microfone, por favor, e fazer a sua pergunta à professora Kátia. Boa noite a todas e todos. Boa noite, professora Kátia. Foi uma fala fantástica,
muito feliz por ter ouvido. Bem, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, é sobre sensos comuns, que é uma coisa que o Benjamin não creio que ele fale explicitamente. Mas parece que em toda a obra dele, ele trabalha com uma certa ambiguidade e duplicidade de certas categorias, como, por exemplo, estética e política. Nos ensaios sobre a obra, no ensaio sobre a obra de arte na época da reprodutibilidade técnica, por exemplo, ele vai falar sobre isso de uma forma mais difusa, mas quando ele não chega a ser bem um ensaio, mas nesses fragmentos sobre o conceito de história, nos fragmentos teológico-políticos, né? E nos fragmentos sobre filosofia da história e política, ele fala disso de uma forma mais explícita sobre essa relação entre estética e política, por exemplo, entre a politização da arte, como ele vai expor na obra de arte, e, por outro lado, sobre as estetizações da política. A gente tem um exemplo disso, o nazifascismo, também na obra de arte, no ensaio. Então, se nós compararmos essas várias relações que o Benjamin apresenta sobre estética e política, estética e epistemologia, por exemplo, quando ele vai falar sobre mudanças na maneira da percepção que incorrem a partir dessa era da reprodutibilidade técnica, e ao falar sobre os resultados disso, como uma industrialização da produção artística, ou então uma mecanização da percepção, do olhar, do registrar, graças à fotografia e ao cinema. A gente também vai falar sobre uma duplicidade entre teologia e política, e aí tem a metáfora que ele utiliza a partir do exemplo do anão corcunda escondido embaixo da mesa de jogo de xadrez, né? Que é uma ilusão que é percebida quase que como mágica, a não ser que você desfaça, que você revele o segredo que tem por debaixo, né? Então, não seriam todas essas duplas de categorias, sendo que sempre presentes nós temos ou estética ou política, elas não estariam presentes numa espécie de mesmo campo, e esse campo não seria o campo dos sensos comuns, tal qual Kant compreendeu no seu sistema, mas que também Hannah Arendt, por exemplo, vai apresentar sobre uma outra perspectiva nas suas obras. E aí eu lembro que houve uma amizade e uma afinidade pessoal e filosófica entre ambos esses autores, né? Sem contar que há uma influência inevitável da obra kantiana em todas as gerações posteriores, até os dias de hoje. Então, não é, portanto, os sensos comuns o campo da própria transmissibilidade para Benjamin, a gente não poderia pensar nisso, pensando transmissibilidade enquanto essa transmissão de uma tradição? A pergunta é essa, um pouco longa, mas obrigado. Bom, eu, na verdade, não percebi qual é a pergunta, mas você levantou uma série de temas. Talvez você esteja querendo trazer esses temas, não propriamente sob a forma de uma pergunta, mas de um comentário mais amplo, e eu posso, então, acrescentar mais comentários sem que eu esteja respondendo, porque não me pareceu que houvesse uma pergunta. Então, comentando o seu comentário, sem dúvida, o Kant é uma presença fundamental para a construção do pensamento do Benjamin. Ele, no texto sobre o futuro da filosofia, sobre a filosofia futura, ele diz que o sistema kantiano é incontornável e que ele, mas isso é um momento que ele ainda trabalha com uma ideia de sistema, em 18. Ele diz, eu quero, né, tratar daquilo, assimilar aquilo que é importante em Kant e acrescentar aquilo que faltou em Kant. E o que faltou em Kant foi determinado por um certo acanhamento da noção de experiência com a qual Kant trabalha. O Benjamin está lendo uma interpretação do Kant, do neocantismo. Então, nessa interpretação, realmente ficou excluída do domínio da experiência aquilo que para Benjamin é fundamental, que é o domínio da religião, o domínio da estética. Né? São experiências que ele quer resgatar numa perspectiva profana, digamos assim, mas que ele quer resgatar exatamente como aqui nas teses ele traz a teologia.
Mas isso não pode ser tomado ao pé da letra, quer dizer, de que maneira, e eu acho isso muito importante, por isso que não há sensos comuns ou qualquer coisa desse tipo em Benjamin. Por que que o Benjamin, eu insisto muito nisso, porque eu acho que é uma chave para a leitura do Benjamin. Por que que ele escreveu assim e não assado? Por que que ele escreveu dessa maneira? Por que que tem esses quadros, imagens minuciosamente construídas? Eu acho que essa abertura para a questão da interpretação, e por isso eu trouxe aquela passagem que é bem provocativa da figura do astrônomo e do astrólogo, né? O privilégio aí do astrólogo não significa que o Benjamin seja um racionalista, longe disso. Passagens ele diz entrar nos domínios obscuros, irracionais, com o machado da razão. Não? Quer dizer, ele é um iluminista no sentido que Foucault é um iluminista no sentido crítico. Ele não é um iluminista no sentido de acreditar na teleologia, não teologia, na teleologia da história, no finalismo da história, no progresso e os temas todos da perspectiva da filosofia da história do Kant, ou mesmo, mais sofisticadamente, da perspectiva hegeliana da história. Quer dizer, então, você está certo, essa questão. A Hannah Arendt certamente respira o mesmo ar, certamente tem afinidades profundas. A Hannah Arendt tem um dos mais belos artigos escritos sobre Benjamin, que é aquele que está em Homens em Tempos Sombrios, é uma beleza de artigo, e acho que tem toda uma polêmica sobre a interpretação da Hannah Arendt, como há uma polêmica da interpretação do Scholem versus Bertolt Brecht, versus que se prolonga nos posteriores, nos leitores posteriores do Benjamin, e isso tudo faz a gente entrar num registro bastante complexo, né? E todo um aparato erudito é trazido aí por todos esses comentadores no enfrentamento das teses. O que eu quis, e me perdi um pouco na resposta, no comentário do comentário, é esse estranhamento mesmo. Por que que ele escreve assim? Quer dizer, perguntas quase infantis, digamos assim. Por que que ele escreve desse jeito e não daquele? Por que que ele não não faz uma crítica ao historicismo, ao progresso, pegando as mestras da filosofia da história? Por que que ele vem com Edgar Allan Poe, com um conto, um quadrinho do Klee que ele comprou? Isso me parece muito mais importante. Me parece muito mais importante do que qualquer outra coisa. Porque é uma construção, porque ele está construindo um pensamento, porque ele é um filósofo, ele não é um comentador. E a gente perde muito a dimensão da filosofia quando a gente se limita a só pensar de acordo com os comentadores. Um texto de filosofia é muito mais do que isso. Bom, eu acho. Né? Obrigada, professora Kátia. Obrigado, Kevin. Agora eu vou repassar a pergunta do Bruno, que ele pediu para eu ler. Ele pede para você comentar a possível influência das teses, principalmente no conceito de teologia e messianismo de Benjamin, na concepção de religião negativa e anseio de justiça na filosofia da história do Horkheimer tardio. E ele ainda pergunta se é possível traçar alguma relação nesse sentido entre o conceito de teologia e história de ambos. Obrigada. Agradece ele. Eu não vejo que seja possível, não. Mas pode ser que eu não tenha conhecimento para fazer essa relação. Eu não faria essa relação. O messianismo, no Benjamin, eu acho que é uma mobilização. A leitura do Ben Said, que é uma leitura, como eu disse, que eu gosto muito, não fosse o Ben Said um dos líderes do movimento de maio de 68 na França, então tem um amor geracional pela leitura do Ben Said, e ele tem o livro dele se chama Sentinela Messiânica. Eu acho que o Benjamin ele é muito influenciado por um cara que ninguém lê, que é o
Rosenwald, o cara que escreveu A Estrela da Redenção, um nietzschiano muito estranho, com questões teológicas. E a leitura desse livro é muito importante para o Benjamin. Uma outra leitura que é muito também não é muito vista pelo pessoal de filosofia é a leitura que o Benjamin faz do Blanqui, do A Eternidade pelos Astros, um livro do Blanqui. O Blanqui é um revolucionário, ele escreve essa obra na prisão, e ele, nas teses, ele se refere a social-democracia fez com que esquecêssemos de Blanqui, da força de Blanqui. E Blanqui faz é incrível esse livro, A Eternidade pelos Astros. Ele faz uma espécie de cosmogonia sobre o sentido catastrófico mesmo, uma espécie de teologia do inferno que se liga que Benjamin liga especialmente ao capitalismo. Então, no caso do Blanqui, é a repetição infernal do mesmo, né? E o Benjamin, claro, faz uma relação com o eterno retorno do Nietzsche para criticar tanto a posição do Nietzsche quanto a posição, por exemplo, do Baudelaire, que é uma espécie de paralisação melancólica. E ele propõe essa melancolia de esquerda, essa melancolia ativa, né? E o Blanqui é um revolucionário. Eu vejo mais por aí do que propriamente dessas incursões que nos auxiliam. Sim, eu não poderia fazer a comparação que você me pede, eu não poderia, não porque ela não seja pertinente, mas eu não saberia fazer simplesmente essa comparação que você me pede. E uma coisa muito pessoal, eu desconfio que ela não seja tão importante assim. Eu desconfio que há elementos, e isso que eu procurei trazer, fora da filosofia para constituir um pensamento filosófico muito original. Proust, Baudelaire, os contos, as vanguardas artísticas. E muitas vezes eu acho que as pessoas de filosofia esquecem isso, porque tem que fazer a ligação com Kant, com Hegel, com Horkheimer. É o que eu acho. Mesmo com Marx é muito produtivo, mas muitas vezes é feito negligenciando esses outros aspectos. O que eu quis trazer foi a importância desses aspectos negligenciados. Quanto à teologia, eu acho que é muito importante no trabalho das passagens. Ele tenta explicar a questão da teologia, como é que é a relação dele com a teologia, e ele compara a teologia, nos escritos dele, ao mata-borrão, né, que você põe em cima da escrita e a escrita sai inversa. Né? Então ele diz, a teologia está para o meu pensamento como um mata-borrão está para uma escrita. Você vê, é uma imagem. Não? Como é que você vai interpretar isso? Você vai renunciar à forma que ele usa e dizer, não, vamos ver a ligação disso com a história da filosofia? Ora, ele está usando uma forma muito radical, ele está escrevendo de uma forma que não se escreve em filosofia. Então ele não é filósofo? Para mim, o Benjamin é inteiramente filósofo, quando ele é crítico de arte, especialmente quando ele é crítico de arte, porque crítica de arte para ele é filosofia. Então, essas questões todas, e é isso o meu objetivo aqui, primeiro que a gente estranhe esse texto, faz bem estranhar, que a gente até ache difícil, impenetrável, mas que a gente não domestique o texto, né? Que ele mantenha a força, a contundência dele. E esse fato tão desafiador que é trazer elementos das artes, obras de artes, poetas, Proust. Não, eu acho mais rico, é isso. Obrigado, Kátia, e obrigado, Bruno, pela pergunta. Agora eu vou passar a palavra para o diretor do departamento, professor Edgar Lira. Oi, Kátia. Bom, já agradeci no início, reitero o agradecimento agora, adorei, né? Enfim, saudade. Saudade. Pois é.
Eu não resisto, né, em te provocar no sentido de pedir uma reflexão mais livre sobre o atual momento, né? Enfim, assim, eu acho que o Benjamin é generosíssimo em pistas, e eu fico, né, eu gostaria realmente de te ouvir. Enfim, você escolhe o que quer comentar. Alguma alguma materialização, por exemplo, de possibilidade de iluminação profana, de reencontrar sagrado no cotidiano, de explodir contínuo do tempo, enfim, de gerar novas constelações, enfim, nesse momento tão estranho, né, que a gente está vivendo, um momento de pandemia, de pentecostalismo desenfreado, de sequestro de símbolos, enfim. Eu não quero me estender mais, justamente a minha intenção era só provocar mesmo, para te ouvir mais livremente. Agradeço que você puder falar sobre isso. Essa questão, né, é a grande questão, porque certamente nada seria mais contrário a tudo que o Benjamin propõe nas teses do que a gente não pensar nesse momento presente. Eu acho que você está se referindo, então, a essa necessidade de pensar o momento presente. Eu acho que quando eu insisto nesse pare e pense, eu gosto de repetir isso, mas eu acho assim, meio que para mim é aquela piada que você sempre repete quando fala. Mas eu me lembro, não sei se Edgar lembra, que no corredor da PUC tinha um cartaz que para mim era muito enigmático, uma advertência pare e pense. Eu não sei o que isso queria dizer exatamente, mas eu sempre achava, puxava a brasa para minha sardinha e dizia, não, pare e pense tem a ver com o Benjamin que eu estou dando aula, pare e pense. Eu acho que a gente começou um processo em 2018, né, outubro de 2018, da primeira praga, a eleição aí para presidente e tudo que ela trouxe, de estupefação, de perplexidade, com uma dimensão que cada vez mais se evidenciou como aí o irracional, aquilo que a gente não podia imaginar, quer dizer, podia. Todo mundo disse que depois que estava mais ou menos anteriormente, em 2013, é certo, tudo se anunciava. Mas talvez a gente nunca tenha percebido que a intensidade daquilo que se anunciava, que aquilo iria se concretizar, que a gente ia assistir uma geração como a minha, que veio a ditadura militar. Quando, em 2018, há o resultado das eleições, claro que é a perplexidade total, mesmo que, né, como diria o Benjamin, esse assombro, ele diria, esse assombro não é filosófico, olha só, assombro filosófico é aquele que é produtivo, esse assombro aí é porque vocês dormiram no ponto, vocês não pensaram direito, vocês não pararam para pensar, vocês viram um encadeamento achando que o progresso, o PT, tudo ia para o melhor dos mundos, e subitamente você irrompe a coisa mais irracional, que é o fulaninho que fala no torturador Ustra e que consegue se eleger, e se eleger muito bem, e trazendo à tona tudo que há de mais absurdo, reacionário, conservador. É uma coisa inacreditável o que está ocorrendo. A perplexidade na nossa e aí eu não penso um monte de coisa, Edgar, eu penso em como a gente, de alguma maneira, não passou por essa, não transmitimos, faltou a transmissão de uma experiência, a experiência exatamente do passado, a experiência do que foi uma ditadura. Eu me lembro que eu nunca conversei em sala de aula sobre as coisas que eu vivi durante a ditadura militar. Eu pensava que aquilo era uma página virada. Olha que coisa mais anti-benjaminiana. No momento de perigo, que é o momento do 2018, eu acho que o Benjamin
diria, esse assombro não é filosófico, é um assombro de quem ficou parado, né? Agora é hora de pensar outra vez, é hora de abrir mão de muitos paradigmas com os quais a gente pensou a política e pensar essa dimensão que fantasmagoria é essa, onde existem esses personagens todos, esse desfile de monstros, porque são monstros. Você pensar, você não entende nada. Então, como você entrar nas brumas da história, no pesadelo da razão? É isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo um pesadelo. E agora agravado pela pandemia, que traz uma outra dimensão, a dimensão da fragilidade, da finitude dos nossos corpos entregues, né, à insanidade da catástrofe, dessa história, né, catastrófica, e o que a gente, então, pensa sobre isso. Quer dizer, eu estou refletindo um pouco aqui na provocação que você fez, mas, evidentemente, eu não sei, eu estou perplexa, quando eu vinha para cá, que a coisa quando eu vinha para cá é ótimo, estou em casa, mas quando eu vinha para a palestra, eu pensei que eu teria oportunidade, que talvez eu não sei se eu ainda vou falar, se eu vou estar viva, eu não sei, a gente não sabe, ninguém sabe. E o que nos reserva, quando chega a vacina, tudo isso, e eu pensei, eu não vou deixar passar para fazer uma homenagem. Mas depois deixei passar porque eu fiquei constrangida, porque eu fui educada de um jeito que certas coisas, educada no sentido político, que certas coisas é melhor ficar quieta, entende? E foi a ditadura, cale-se, né? Mas em todo caso eu tive um amigo, um colega de faculdade, um amigo, quando nós éramos todos muito jovens, e eu me lembro a última vez que eu vi esse amigo. Foi num encontro clandestino no ônibus, como a gente costumava fazer. Você marcava um encontro no ônibus, pegava o ônibus em pontos diferentes e se encontrava lá com o companheiro. E ele se despediu de mim. Se despediu de mim para nunca mais, porque ele foi para o Araguaia. Adriano Fonseca. E Adriano estudava filosofia, trabalhou no RER, era uma figurinha assim, gostava de arte. Naquele momento ele se despediu, eu tentei convencer que ele não fosse para o Araguaia. Eu fui para a Bélgica e ele foi para o Araguaia. Ele foi morto de uma maneira violenta, terrível, enquanto caçava jabutis para comer. E Adriano ficou assim com uma espécie de história que eu não consigo contar. Estou tentando escrever alguma coisa sobre essa época. Eu não consigo escrever sobre Adriano. Então, contar história, fazer essas relações do presente com o passado, elas não são reminiscências sabe, uma coisa meio memorialista, você está com uma certa idade, uma certa grande idade, você começa a se reportar ao passado. Não é isso, é alguma coisa que eu não fui capaz de transmitir, uma experiência que não foi transmitida. E eu acho que isso aconteceu muito, porque muitas vezes o que você vive, né, ele tem que passar por uma reconstrução. E eu acho que a filosofia está aí para isso, para a gente construir. Tem um tema que eu sei que você gosta muito, Edgar, que é a questão da degradação da linguagem, e eu acho que nessa experiência que a gente está tendo, a primeira coisa que está sendo degradado é a linguagem e, simultaneamente, e por isso mesmo, a verdade. Né? Então, essas coisas estão aí. Eu acho que a gente, em filosofia, tem muita coisa para pensar no meio das ruínas. Caminhos entre ruínas, não tenho dúvida. Eu sempre achava que as gerações, que não era a minha geração, de vocês, jovens, eram tão felizes, como as coisas eram mais fáceis, bolsas do CNPq, da CAPES, como tudo era um horizonte maravilhoso. E eu pensava, puxa, na minha época não tinha nada disso. Quando eu fui para a Bélgica, foi com uma bolsa do governo alemão, foi a Alemanha que deu, era uma coisa ligada à proteção das pessoas que estavam com problemas, e eu ganhei essa bolsa.
E depois, quando eu vi aquela fartura nas reuniões de departamento, distribuição de bolsas, eu sempre pensava, puxa, que felizardos. Poxa, eu nunca pensei que vocês fossem viver isso que vocês estão vivendo agora. Eu achava que havia progresso, está vendo? A armadilha aí, havia um progresso na história. Poxa, como é que pode voltar? Como é que pode as coisas darem saírem de tal maneira dos gonzos, dar essa reviravolta? Por que a gente não pensou nisso? Bom, é isso. Então, Edgar, eu acho que é um pouco por aí, entendeu? Perplexidade e necessidade de caminhar entre ruínas e de que eu acho que a filosofia tem sim muito o que fazer por aí. Muito obrigado, Kátia. Obrigada, Kátia. Obrigada, Edgar. Eu vou ler, então, a pergunta da Cristine Nogueira. Ela me pediu para fazer a pergunta, enfim. Ela fala assim: Kátia, ao ler as teses, entendi que Benjamin afirma ser possível modificar o passado. Fiquei muito perturbada com isso, mas ao assistir a um episódio do programa 60 Minutos, eu entendi. Narrava-se o retorno de militares norte-americanos ao Vietnã, para reencontrar aqueles cidadãos que eles protegeram ao se jogar nas valas cavadas para executar vietnamitas. Eles, ao se jogarem sobre alguns deles na vala, evitaram os tiros que não foram sobre eles deferidos. Entendi que esse acontecimento constituiu a salvação do passado. Gostaria que você comentasse isso. Obrigada. Ou seja, é possível transformar o passado do presente? É a pergunta dela. Quer dizer, você constrói uma imagem do passado. O que o Benjamin está dizendo é que os fatos do passado, o sofrimento do passado, as representações não estão perdidas. Não se trata propriamente de resgatar o fato tal como ele foi, tal como ele se deu. O passado tal como ele se deu é uma mistificação para o Benjamin. Então você não pode simplesmente recuperar o fato tal como ele foi. Você constrói, mas você constrói a partir de uma demanda do presente, de uma situação do presente. E é por isso que você articula constantemente a história. A história é inacabada. O sofrimento na história é inacabado. Você conta a mesma história. Contar a história, a parábola inicial que eu comecei na palestra com a parábola lá que o Godard começa o filme Hélas pour moi. Hélas, não sei como é que foi traduzido, mas enfim, essa ação em que você tem que contar a história, mas ao mesmo tempo você está construindo a narrativa. Você não vai contar a história como ela de fato foi, porque ela não, isso daí você perdeu. Você vai contar a história articulada ao presente. Quer dizer, não é à toa que eu trouxe a memória lá do meu amigo aqui nesse momento. Eu acho que essa perspectiva de um estar constantemente retomando o passado, só é possível retomar o passado se você articula com o presente, senão o passado, no sentido era uma vez, o era uma vez está perdido. Não? Então, há uma construção de uma inteligibilidade do passado. Isso é o mais importante. O objeto histórico é construído. E ele é construído com a injunção do passado e do presente. E do futuro também. Porque você articula aquilo que poderia ter sido, as esperanças malogradas, aquilo que não conseguimos. E isso, o que poderia ter sido, uma espécie de futuro do pretérito, é que é a esperança. Então, há uma esperança, diz o Benjamin, parafraseando o Kafka, há esperança para os desesperados. Há caminho nas ruínas. Não dá para pensar que há um caminho livre, glorioso, em direção à esteira do progresso, né? Que você entra na esteira do progresso e vai para o reino do proletariado, sei lá do quê. Não é. É uma construção com as ruínas. Reconstruindo o passado.
o Vietnã, sim, no momento, sei lá, do Iraque, da guerra do Iraque. É o presente articulando, não é um trabalho de documentar, de relatar meramente. Perfeito, professora. Agora vamos à pergunta do Marcelo Antunes. Marcelo, se você quiser abrir o microfone, por favor, fique à vontade. Oi. Eu queria primeiro agradecer as meninas e os meninos da SAF, que já são uma grande barricada desse país nesse momento. Né? Parabéns para vocês. E, Kátia, que alegria, que agradecimento poder te ver. Aí você vê o paradoxo, né, e a dialética dessa coisa que a gente está vivendo. Né? Talvez uma coisa, em outras circunstâncias, não tivesse te ouvindo aqui dessas distâncias, aqui das insulares, aqui de São Luís do Maranhão. É uma alegria muito grande te ver e te ouvir. E duas perguntas, assim, a primeira, você acha que é possível um jogo entre essa leitura estética da filosofia dos fatos, via a Levinas chama jouissance, fruição, é uma perspectiva voltada para uma leitura estética da vida, não só filosófica e não só obra de arte, mas uma interpretação mais estético-filosófica mesmo da existência, né? Alguma coisa como estética da vida. E uma segunda provocação que eu queria fazer é se você localizasse, ou se possível, comentasse o lugar desse perigo para a nossa geração, né? Esse perigo de deixar passar a hora. O que seria para nós agora algum exemplo, sei lá, um comentário sobre esse perigo de deixar passar a hora. Obrigado. Marcelo, tudo bem? Eu acho que a gente deixou passar uma hora, infelizmente. A gente deixou muitas vezes escapar isso que perpassa veloz do bem. Acho que toda uma tradição da esquerda no Brasil, nos últimos anos, deixou passar a hora. Por um lado. Mas isso é uma opinião minha. Né? Eu não gosto de falar assim nesse tom de cátedra sobre isso. Não. Eu não estou em cátedra, mas, em todo caso, é uma opinião que eu tenho e eu tributo a uma visão pessoal, uma visão limitada. Eu não sou uma pessoa que conheça a política e todas as dimensões complexas dos movimentos no Brasil, dos movimentos da esquerda. Mas a minha percepção é que a gente marcou bobeira muito, entende? Mas muito, por um lado. A outra questão mais fácil de responder, que é a questão da estética da existência, que me parece um tema bem do Foucault, né? De cultivar não uma ética no sentido prescritivo, mas de um cuidar de si, de uma estética da existência. Eu acho que no Benjamin, eu acho que o que eu quis mais mostrar é como tem um modelo estético para a construção de uma dimensão crítica e de uma dimensão crítica da filosofia da história e do historicismo. Não como experiência vivenciada, como dimensão de uma existência dele, pessoal, de uma existência, se eu entendi bem a tua questão, de uma existência de maneira geral. Eu acho que isso não existe, né? Esse tema tão caro, eu estou pensando no Foucault, mas poderia ter outros, poderia ter no Nietzsche, por exemplo, no Et Homo, né? Eu acho que isso no Benjamin não tem. Ao menos eu não consigo ver. A não ser que você me traga aí alguns elementos, mas eu não consigo muito ver uma estética da existência. Eu vejo um profundo interesse pela estética, pela crítica das obras de arte, mas que isso seja transposto para aquilo que seria
uma atitude filosófica pessoal, eu não encontro. Mas posso pensar nisso, só que eu não estou assim de cara, eu não estou vendo, não. Para te responder mais honestamente, eu não estou vendo, não. Professora, agora a gente tem uma pergunta do José. Ele gostaria de perguntar se a noção de temporalidade que o Walter Benjamin traz nas teses sobre o conceito de história está presente, em algum sentido, na discussão sobre a obra de arte produzida de forma técnica, como o cinema e a fotografia, que o autor traz do ensaio Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica. Ele não fala diretamente ali dessa questão, mas eu acho que sim, porque toda a atenção da reprodutibilidade técnica, da obra de arte, toda a questão da aura, todos esses temas não são só uma preocupação, não indicam só uma preocupação com o cinema enquanto objeto da crítica, mas também o modus operandi do cinema, a montagem, a fotografia, todos esses procedimentos, e eu acho que é um grande desafio do trabalho das passagens, que é fazer uma montagem, né? Nisso ele traz novamente aquela imagem do mosaico, tal como ele constrói no prefácio do livro sobre o Barroco, e ele, no livro das passagens, que é bem posterior, ele se refere, então, à montagem. Né? Essa montagem que teria, em última análise, uma referência ao cinema, como também quando ele fala dos termos do inconsciente óptico, da fotografia. Então, essas dimensões, eu explorei muito mais aquelas referências literárias, né? E, de uma maneira geral, uma espécie de consideração mais geral sobre a natureza da historicidade das obras de arte, mas se aplicaria, sem dúvida, também à questão do modus operandi aí do cinema, da montagem e da fotografia. Obrigada, Kátia. Agora a gente vai à nossa última pergunta do chat, que é do professor Elano Ribeiro. Ele pergunta, na verdade eu vou também ler a pergunta dele. Primeiramente, foi um prazer ouvir sua belíssima apresentação sobre o Walter Benjamin, Kátia. Sempre gosto de revisitar o texto de Moores, Estética e Anestética, o ensaio sobre a obra de arte de Walter Benjamin reconsiderado, em que Moore junta ao visível da estética o belo, remontando ao significado maior de aesthesis, a vida como um todo. Assim, me parece existir nessa mesma ideia de estética benjaminiana versus manipulação anestesiante do fascismo, controle da vida, ou seja, biopolítica, um apelo para a vida. Conceituação tão cara a Benjamin, aí ele fala, pensemos na Blosses Leben, a vida nua de que a Agamben tanto desenvolve no Homo Sacer. Nossa, ele falou uma palavra alemã que eu não sei, não consigo ler. Nachleben, é assim? Nachleben, Fortleben, pervivência do texto do tradutor, entre outros, que perpassa toda a construção desse mesmo pensamento histórico-filosófico. Aí um embrião, poderíamos dizer, o contato com o tão discutido conceito de biopolítica, não? Em que a arte e vida, corpo, são indissociáveis. Um grande abraço. Você entendeu, Kátia? Você quer que eu releia? Com um pouco... Tudo bem, eu queria antes dar um abraço aí para o Elano Ribeiro, que eu soube que ele está saindo do Rio Grande do Sul, indo para São Luís, né, para Maranhão, não sei. De qualquer maneira, é uma pessoa incrível que fez a tradução do ensaio que eu me referia sobre Kant, sobre a filosofia futura. E, bom, o Elano fez um longo comentário, não propriamente uma questão, mas um comentário que eu concordo, e talvez aí a questão que o Marcelo trouxe anteriormente sobre a questão da existência, do corpo, e, não sei, talvez aí houvesse subsídios para repor a questão
do Marcelo numa dimensão outra, né? Que é essa questão que o Elano trouxe. Eu realmente, quando eu penso nessa dimensão das teses, nessa dimensão estética, eu estou enfatizando muito mais naquela fase que a gente chama dos textos iniciais do Benjamin, referentes, por exemplo, à linguagem, né, que é sobre a linguagem em geral, sobre a linguagem humana, e essa hipótese, né, que sempre foi a minha, de que os textos iniciais eles são retomados, reformulados e retrabalhados em uma perspectiva que não acho que seja marxista no sentido habitual, mas que são muito mais intensamente políticas, né? Eu não sei, eu estou um pouco perdida na questão que você trouxe, Orlando, e se você quiser repetir alguma coisa. Kátia, você prefere que eu bote a pergunta dele aqui no chat ou que eu releia ela? Elano, se você quiser abrir o microfone também. Eu não queria. Desculpa. É porque tem muitos parênteses, então. Elano, prazer. Pode falar. Eu acho que foi um comentário. Eu fiz me apresentar agora, porque, bom, eu tenho bichos e eles ficam circulando e gritando. De novo, é um prazer poder participar da tua conferência. As teses, realmente, é um texto que grita muito para nós, né, no tempo do aqui e agora, sobretudo a respeito de tudo que a gente está vivendo, e fica como um alerta de incêndio, né, sendo que nós já estamos pegando fogo. Então, a minha questão é exatamente ver, Kátia, essa ideia de estética que a Buckmore traz no Estética na Estética, né? Eu acho que ela faz um apanhado geral de que nada é indissociável no Benjamin, né? Quando ele fala de arte, ele está falando de vida, né? Eu acho que me parece que o Agamben foi lá e entendeu muito embrionariamente, né? Juntando, obviamente, com Foucault, toda essa ideia de biopolítica que já está gritando ali no nacionalsocialismo, né? O controle do corpo, o controle da vida, mas também o controle da arte. Ou seja, me parece que quando Benjamin pede uma politização da estética, ele também pede uma politização do corpo, né? E não é de se admirar, né? Sobretudo hoje no Brasil, se a gente pensa em literatura, né? Eu vejo jorrar, sobretudo em poesia, cada vez mais, né, essa questão do corpo negro, do corpo da mulher, do corpo, né? E para mim é essa volta, né, essa contraposição, vamos dizer assim, das teses ou da vida, né, que não é mera vida orgânica, né, ou zoe, mas uma bloßes Leben, mas uma vida qualificada que se coloca contra, né, o inimigo que está sempre que está vencendo, né? No caso do Brasil, a gente sabe qual é o inimigo que está vencendo. Então, eu não sei se tu concorda, né, que embrionariamente também nas teses, né, a partir dessa ideia de estética, existe também um apelo à vida enquanto arte, enquanto, né, porque nada é indissociável, ao mesmo tempo em que o fascismo controla e nos anestesia, ou seja, anestesia os nossos sentidos, né? Bom, é só um... Eu concordo inteiramente com você. Eu concordo inteiramente e acho que abre uma perspectiva que eu não trabalho, mas que, sem dúvida nenhuma, tem uma pertinência muito grande e exatamente, como você colocou, em consonância com a reflexão estética, com a reflexão sobre a arte. Eu acho que, sem dúvida. Eu acho que o seu comentário acrescenta. Por que esse modelo estético-político? Por que há essa dimensão política na estética? Eu acho que sim. E todos esses temas do corpo e todas essas questões que agora, de uma maneira
assustadora, porque são os nossos corpos que estão aqui no meio dessa pandemia, ameaçados de morrer, de ficar doente, de ser entubado. Toda essa dimensão, né, eu vejo como, não estou querendo dizer que o vírus é político, mas o vírus é político também. E principalmente, né, essa dimensão que nós brasileiros estamos vivendo da pandemia está em continuidade com o fascismo que crassa entre nós, né, a partir da vitória lá do capitão. Mas tem uma pesquisa sobre essa questão do corpo, eu não estou lembrada, mas acho que foi publicada até, acho que é um autor alemão, eu tinha uma tradução em inglês, mas eu não estou lembrada agora, alguma coisa da diferença entre o corpo, né? O corpo, e ele faz uma consideração filológica sobre os termos em alemão. É bem interessante. Foi um prazer encontrar você. Prazer te encontrar também. Um abraço. Um abraço. Obrigada, professor Elano, por ligar o microfone e fazer sua pergunta diretamente. Obrigada a Kátia. Eu queria agradecer muito a professora por aceitar o nosso convite. É realmente uma honra. Agradecer a todos que participaram aqui, que fizeram perguntas. Lembrar para vocês que no dia 10 de agosto a gente vai ter a palestra da professora Margarete Rago. Todos serão muito bem-vindas. E queria também agradecer, o Edgar disse que teve uma demanda familiar, pediu para agradecer em nome de todo o departamento. Realmente foi uma alegria em meio a tempos tão confusos, né, tão incertos para a gente, poder te ouvir falar, Kátia. Queria saber se a Renata ou você, se vocês querem falar mais alguma coisa, enfim, deixar o microfone aberto para vocês. Bom, eu agradecer a todas, agradecer a equipe que organizou, ao Edgar, um diretor de departamento em tempos tão difíceis. E saudade de você, saudade da PUC. Foi um prazer. O prazer é todo nosso, Kátia, com certeza. Renata, quer falar alguma coisa? Não? Então, gente, muito obrigado. Vamos encerrar a gravação. Espero que a gente possa... Obrigado, Kátia. Dia 10. Obrigada, professora Ovidio, aí, todos vocês. Obrigada, Kátia. Tchau, gente. Obrigada, Kátia. Muito obrigada. Muito obrigado, professora.